Boa tarde. Boa tarde. Estou mandando essa live para algumas pessoas. Se você tem filhos, adolescentes ou crianças, essa é uma ótima oportunidade para você aprender, porque eu vou conversar hoje com uma educadora, ela é mentora também, e a criadora do método Excelência, Paula Brandão. Ela também é coach de educação, ela é coach de desenvolvimento pessoal e ela tem um programa muito interessante chamado RI, que é um programa de reeducação infantil. E ela também é especializada em programação neurolinguística e vai contar pra gente como é que funcionam esses programas que passam pela nutrição e pelo comportamento. Então, sejam todos bem-vindos. Eu vou chamar a Paula, que já está aqui, para conversar. Se você tem filhos, essa live é para você. E se você acha que seus filhos comem bem, essa live também é para você. Oi, Paula. Olá, boa tarde. Tudo bem? Olá, tudo em ordem? Que coisa boa. Eu estava Ok. eu tava apresentando você para as pessoas que estão aqui na live, né? E expliquei que você é mentora, você é educadora e é Uhum. também a idealizadora de um método chamado Método Discussão. Excelência, né? Certo. Sim. Então, vamos conversar, eu quero que você se apresente e depois eu tenho várias perguntas para você, porque depois eu te explico por quê, vai, se apresenta. Ok, ok. Então é assim. Eu resolvi, eu sou professora há cerca de 16, vai fazer este ano 16 anos. Uhum, E então o meu percurso, e acho que é importante as pessoas perceberem como é que uma professora um, começa a interessar-se pela nutrição e até que ponto isso influencia o funcionamento do cérebro e até o estado emocional, não é? uhum. Porque isso tem a ver com a minha própria história. Ah, que legal. Porque eu, exatamente, porque desde a minha adolescência que eu vinha de um passado muito problemático também a nível emocional. Eu passei por algumas situações da infância que me condicionaram também as minhas emoções e a minha parte de nutrição, de alimentação, que me provocaram diversos problemas de saúde, a nível intestinal principalmente, Uhum, e minhas passagens por médicos e mais especialistas, e ninguém me dava diagnóstico, ninguém me dava uma solução, fizeram com que a Paula pegasse e fizesse aquilo que ela sabe fazer melhor, investigar e estudar. exatamente. E então, na tentativa de conseguir encontrar uma solução para a minha saúde Claro. física e emocional também. Uhum, Porque eu, apesar de ter sido sempre uma pessoa muito magra, uhum. a minha parte emocional ficou afetada muito por isso. Eu sofri bullying na infância por Sei. ser demasiado magra, Uhum. embora a maioria das pessoas passem por bullying porque são Mais gordinhas, porque gordinhas, têm uhum, excesso de peso. No meu caso, eu sofri muito bullying por ser muito magra. uhum. E então eu cresci toda a minha infância na tentativa de engordar. E comia mil e uma porcarias para Uhum. engordar, por falta de conhecimento e porque também em casa a minha mãe também naquela tentativa de me alimentar também Uhum. trazia para casa os Claro. bolos, os doces, os leites com chocolate, aqueles iogurtes com pepitas de chocolate, aquelas coisas todas que a maioria das Uhum. crianças infelizmente come Sim, e traz imensos problemas. E com esse tipo de alimentação ia destruir a minha saúde, não é? claro. E hoje em dia acabei por descobrir a minha doença celíaca, para Hum. além de uma série de problemas de intolerâncias alimentares, que eu Uhum. consegui resolver graças a toda esta investigação, a todos esses estudos Uhum. relacionados com o meu problema dos intestinos. O que é que isso me trouxe? Ao alterar a minha alimentação,
Uhum. eu transformei por completo as minhas emoções, o meu funcionamento emocional. E eu comecei a ver, quer dizer, eu começo a alterar aquilo que eu como e sinto-me muito mais alegre, muito mais bem disposta, muito mais dinâmica, muito mais com mais capacidade de concentração e de estudar. Há aqui alguma ligação? Então fui Uhum. estudar, fui procurar se existia ou não. A minha curiosidade é sempre assim, Claro. surge de mim própria. E fui estudar e fui investigar e comecei então a desenvolver o método da excelência. E comecei a Uhum. aplicá-lo primeiro em contexto de sala de aula, Uhum. com as crianças, quando fiz também depois a formação em PNL, comecei a adaptar as estratégias que são feitas para adultos, não é? Comecei a Uhum. adaptá-las para crianças e foi aí que eu comecei a ver que o método da excelência, alterando a Uhum. alimentação, aplicando estratégias emocionais e a PNL, Uhum. começávamos a ter mudanças muito grandes no funcionamento das crianças e no bem-estar das crianças. E foi a partir daí que o método de excelência surgiu e que eu desenvolvi, vamos aprimorando sempre Claro. mais um bocadinho e melhorando, e foi daí que surgiu então todo este trabalho e toda esta investigação relacionada com a nutrição e as emoções, Uhum. até que ponto isso influencia ou não. Que legal. É bom você contar essa sua história, porque é importante que a gente coloque as pessoas num cenário, né? Então, você se colocou num cenário onde você adoeceu por conta de uma alimentação talvez irregular, né? Porque a gente achava antigamente que as crianças que não eram gordinhas, elas estavam subnutridas, né? A gente tinha essa má informação. E aí Uhum. você acabou que você, com todo o cuidado dos seus pais, você foi adoecendo em vez de ficar bem, né? E isso acontece muito, né, hoje em dia também. Eu antes de vir conversar contigo, eu elaborei umas perguntas para fazer para você, mas eu também conversei com amigas minhas que têm filhos pequenos e na conversa da gente, eu tirei algumas afirmações que elas fizeram para mim. E essas afirmações são bem interessantes e eu quero depois discuti-las com você, tá certo? Ok. Então vamos lá. A primeira pergunta é: a alimentação influencia diretamente no comportamento das crianças? Sim, e já há estudos que comprovam isso. Há Uhum, muito, já a parte principalmente da neurociência já está a estudar uhum, muito a influência dos alimentos no comportamento das crianças, principalmente no que diz respeito às crianças com autismo e uhum, transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. Aí já existem evidências mesmo que demonstram que aquilo que as crianças que têm esses transtornos neurológicos um, têm que ter efetivamente cuidado com uhum. a alimentação que adotam, Claro. a alimentação que fazem, nomeadamente no que diz respeito aos processados, ao glúten e aos lácteos. Principalmente os estudos abordam esses alimentos, que são mais inflamatórios, digamos assim. Sim, sim. E o que é que os estudos têm demonstrado? Crianças com autismo, crianças com hiperatividade e déficit de atenção, quando retiram esses alimentos, verificou-se que conseguiram melhorar o foco, a Uhum, concentração, ficaram mais calmas, mais serenas e conseguiram ter momentos de maior atenção na execução de tarefas. Ok? uhum. Então já há estudos que validam isso. O que é que eu Interessante. tenho visto na minha experiência pessoal com o trabalho que faço nas sessões do método da excelência? Aham. Os pais, ao fazer, mesmo que sejam crianças que não tenham esse diagnóstico, mas que sejam crianças que estejam constantemente a mexer, aquela Aham. agitação, que não Hiperativos. param quietas, Sim. nós, ao fazermos a retirada do glúten e de todo o género de processados, porque isso acho que sinceramente nenhuma criança deveria ingerir, Sim, quer tivesse problemas neurológicos ou não, verdade. verificamos que eles próprios conseguem ter momentos de mais calma, mais serenidade, dormem melhor.
ao Uhum. dormirem melhor, toda a parte dos neurotransmissores vão estar a funcionar muito melhor, porque fazem Claro. aquela higiene do cérebro, a limpeza do cérebro é feita e então durante o dia estão muito mais calmas, estão muito mais serenas, conseguem se concentrar melhor. Tudo isso Claro. acaba por influenciar. A partir do momento que nós fazemos essas pequeninas mudanças na alimentação, já conseguimos ver melhorias. Então, você também defende, eu acho que sim, que a comida de verdade, ela melhoraria muito a parte emocional e comportamental das crianças se fossem Sim, tidas como a dieta, né, diária de cada criança. sim, sem Né? dúvida. Fale. Sim, 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 conclua, desculpe. Não, eu ia dizer que a gente nota, eu noto também, que as crianças hoje em dia, porque a gente tem um apelo da indústria muito grande, né? Então, inclusive, quando eu conversei com as mães, elas disseram muito isso, que elas vão para o mercado com as crianças e elas ficam enlouquecidas, né? Com aqueles pacotes coloridos, brilhosos, brilhantes, e ficam com vontade, elas querem, é muito fácil seduzir, né? Não somente a Uhum, criança, muitos adultos são seduzidos pelas embalagens e pelo marketing da indústria, né? é verdade. Então, como é que você vê isso, Paulinha? Olha, isso é o que eu vejo como um assassinato à humanidade, digamos É assim. verdade. Mexe, mexe muito com o meu emocional, Uhum, os mídia, a comunicação social, estas publicidades todas que vêm e que entram dentro da nossa casa, sem que uhum, nós possamos, de certa forma, ter muito controlo, porque aquilo entra no meio dos noticiários, no meio sim, de uma série, no meio de um desenho animado que eles estão a ver, e nós não conseguimos estar a 100% ali a controlar claro. aquilo que eles assistem. E como eu própria fui influenciada e vi essa negatividade na minha saúde, não é? Uhum, Porque eu própria também vi a publicidade dos cereais fitness e passava a claro, utilizar os cereais fitness porque eram mais sim. saudáveis e as fibras eram essenciais para o funcionamento do intestino. E eu, como tinha muitos problemas do intestino, toca a comer fibras, ainda ficava pior. As barrinhas de cereais, essas coisas todas que eu achava que eram muito saudáveis, e deixei-me influenciar por falta de conhecimento, não é? Uhum. E eu próprio, então mexe muito comigo isso. Quando eu vejo aquelas publicidades, eu não sei se passa aí no Reino Unido ou não, dos bully cows, acho que se chama assim, em que aparece uma mãe a dizer: eu tenho que descobrir de onde é que vem aquela energia toda, e não sei o quê. Depois entra na Hum. casa do vizinho e vai ver onde é que está, e ela, então é isto, e vê ali aquele bulical, é daqui que eles vêm buscar aquela força, aquela energia toda. Ai, meu Eu Deus. fico zangada, para não dizer o nome mais feio, quando vejo essas publicidades, porque estão ali a minar a cabeça das pessoas e dos Claro. pais para Uhum. consumir aquele produto, achando os pais depois que estão a fornecer um alimento que vai dar energia, que vai dar ânimo às crianças, que lhes vai dar Exatamente. força para elas irem andar de skate ou andar de bicicleta. E eu fico mesmo possuída. Eu sei. É uma situação difícil para a gente que já entende esse outro lado, né? É mesmo. Porque, principalmente hoje em dia, né? No meu tempo, não, eu sou muito mais velha que você, e no meu tempo a gente não tinha celular, não tinha nada disso. Então, a gente brincava mais na rua. Eu sou do tempo que se brincava na rua. A gente descia com as bicicletas e ia para a praça. Eu Também. morava no Rio de Janeiro, na frente de uma praça, e a brincadeira era descer para andar de bicicleta. Jogar queimado, coisas assim, brincadeira de criança mesmo, né? Hoje em dia, as crianças todas estão com a cara enfiada no tablet porque é a nova geração, né? A tecnologia tomou conta da vida da gente, inclusive da nossa, como adultos. Claro. Se a gente não monitorar, a gente vai passar o dia inteiro na frente do celular, né? E, Exatamente. obviamente, quando as crianças estão absortas numa tela de tablet, elas vão começar a comer automaticamente. Não acontece isso, Paula? Acontece porque tem a ver com como é que eu vou explicar isto de uma forma mais simples? Tem a ver com o estado do cérebro que ele fica apático, digamos assim. Uhum, E há aquele aborrecimento. exato. E elas estão a ver aquela série ou aquele desenho animado e falta qualquer coisa, porque estamos ocupadas. Ficam Estamos entediadas com ocupadas. facilidade, né?
exatamente, estão ali aborrecidas. E então, quero comer alguma coisa. E vão buscar um doce, ou umas bolachas, ou um biscoito, ou por aí. E estão ali, e nem dão por ela, nem se Uhum. apercebem da quantidade de coisas que estão a ingerir. Mas isso também acontece Uhum. com os adultos. Até Muito. connosco. Nós Acontece. nos descuidamos, quando damos por Uhum. ela, já comemos isto, já comemos aquilo, Exatamente. É, não é? é. Porque nós somos criados com Nós, essa adição, digamos a assim. gente criou um hábito, né? O hábito a gente cria ao Exatamente. longo da vida e todo mundo cria esse hábito de comer na frente da TV, que é erradíssimo, né? Exatamente, é muito mau e nós estamos a jantar, estamos com a televisão ligada, estamos na hora do almoço, estamos com a televisão ligada e acabamos por, quando vamos ver um filme, aquela ideia, quando vamos ao cinema, ter o potinho das pipocas e assim, Exato. estar ali a roer qualquer coisa. É Pronto, são verdade. hábitos que nós criamos e que acabam por nos prejudicar imenso. Nas crianças, isso também acontece e muitas crianças, nem sabem, as crianças não têm sequer essa noção. É mesmo Claro. neurológico. O cérebro está ali, Uhum. está aborrecido, o corpo precisa de movimento, o corpo não foi feito para estar parado. E Claro. quando está demasiado tempo, ali 1 hora, 2 horas em frente à tela, o corpo fica aborrecido. Então o que é que o Uhum. cérebro vai pedir? Alguma coisa para Para entreter, mastigar. Exatamente. mastigação, para dar Uhum. alguma ação física. Então é o Exatamente. mastigar. Por isso é que nós devemos ter muito cuidado com o tempo que os nossos filhos também passam em frente à televisão ou às telas, Claro. que é para que eles também não criem esse hábito de estar a mastigar alguma coisa quando estão a ver as séries de televisão. Nós sabemos, e a neuropsicologia também fala muito nisso, por exemplo, crianças até aos 2 anos, 3 anos, digamos assim, nem sequer deviam passar tempo Na com TV. telas, com Uhum. tablets, com celular, seja o que for. A partir dos 3, ali uns 30 minutos no máximo, por Uhum. dia. Atenção. Ali dos 6 aos 12, se não estou em erro, eu agora estou a falar assim um bocadinho de memória pelo que eu li, Aham. por volta de 1 hora, a partir dos 12, hora e meia no máximo, por dia. E nós vemos jovens e pré-adolescentes ali na sua faixa dos 13, 14 anos a passar 6 e 7 horas agarrados ao telemóvel, ao celular. Sim. Não E, é ou verdade? mais, na verdade, Ou mais. pelo menos aqui no Reino Unido, a gente vê que as crianças e os adolescentes, eles passam, eu vou te dizer assim, numa média de 15 horas ou mais por dia só no celular, porque tudo aqui, e aí também deve ser assim, é através do celular, desde pedir comida num restaurante, né, numa lanchonete, até Sim, assistir filmes. Então, realmente é exato. muito difícil a gente dissociar isso, né? Essa ação de ficar na frente da tela. É complicado, Sim, né? sim. Sim, Agora, mas mesmo os neuropediatras, eles defendem mesmo, não se deve, os pais uhum, têm que monitorizar. Nós somos os responsáveis pelo sim, tempo que os nossos filhos passam em frente ao computador ou em frente aos telemóveis, o que seja. Mas também nos cabe a nós, quando eles já são adolescentes, uhum, em educar no sentido deles também terem um bocadinho de consciência do tempo que estão a perder, no fundo, com o telemóvel, porque se, nesta altura de pandemia até é compreensível que eles passem mais tempo, porque quando estiveram em claro, aulas, tinham que uhum, fazer tudo online, sim, é totalmente compreensível, o que não quer dizer que seja saudável. E uhum, aí seria importante também os pais terem um pouco de conhecimento para que de X em X tempo solicitassem que os filhos saíssem de frente dos computadores, sim, fossem apanhar um pouco de ar, dar uma caminhada, passear o cachorro, ir pois até à é. varanda, o que fosse, nem que fosse 10, 15 minutos só para aliviar a parte do cérebro. Falando agora de cérebro, você falou nessa história de aliviar o cérebro. A alimentação, ela está diretamente ligada ao comportamento emocional das pessoas, crianças ou não? Tá, sem dúvida nenhuma, porque se nós, ao fazermos uma ingestão alimentar com muitos processados, com muitos óleos vegetais, não é? Que nós sabemos que são inflamatórios ômega Sim. 6, não é? Nós estamos a alterar a absorção de nutrientes. Nós sabemos que vamos promover a inflamação intestinal. Ao promover a inflamação intestinal, dá-se a permeabilidade intestinal e depois há aquela Uhum. ligação do nervo vago, ligação cérebro-intestino, não é? Sim. E nós sabemos que quando a nossa microbiota não está saudável,
devido à permeabilidade intestinal, nós vamos ter o nosso déficit de absorção das vitaminas e dos minerais que são essenciais para a produção dos neurotransmissores a nível do cérebro. Uhum. E a partir daí é aquela bola de neve em que nós Claro. começamos a ter carência de magnésio, de selênio, zinco, ômega 3. Nós vemos na maioria das crianças carência de ômega 3. E a partir do momento que eles começam a fazer uma suplementação de ômega 3, nós também verificamos melhorias na capacidade cerebral, no foco, na atenção, Claro, porque o cérebro precisa de gorduras essenciais. O claro. cérebro precisa de proteínas e aminoácidos na dose certa, por causa dos neurotransmissores, na produção de todos os neurotransmissores a nível cerebral. E quando a alimentação tem carência dessas vitaminas, desses minerais, o cérebro não vai funcionar direito. As emoções vão ficar condicionadas porque vai haver Uhum. carência. Não é? Nós sabemos que uma. Eu até tinha aqui qualquer coisa, deixa-me ver se eu tenho aqui, por exemplo. Nós sabemos que quando nós estamos com carência de vitamina C, de vitamina E, o zinco, o selênio, o cérebro deixa de estar tão alerta, a sua capacidade cognitiva é reduzida, passa por também, temos a consciência que a carência de ômega 3 também está relacionada com o Alzheimer, não é? Exato. Os Uhum. neurotransmissores e as nossas células cerebrais precisam das gorduras essenciais e Uhum. precisam dos aminoácidos essenciais. E se Uhum. nós temos uma alimentação muito rica em farinhas e refinados e processados e ômega 6, inflamatórios, Uhum. óleos vegetais, as nossas emoções vão ficar condicionadas Claro. pela carência de nutrientes. É. Eu vejo que isso também é uma coisa muito cultural, né, Paula? Eu não sei Sim. como é em Portugal, eu acho que em Portugal é diferente, porque vocês têm uma alimentação muito parecida com a nossa, brasileiros, porque vocês comem as comidas frescas, né? Vocês fazem na hora. Não, e aqui não é assim, aqui é tudo super processado, né? Então, as crianças aqui, elas já nascem com um saquinho de crisps na mão, né? Elas já comem porcaria desde a hora que nasce, porque é tudo muito fácil, é tudo muito barato, muito barato. Eu não sei como é em Portugal, aqui é muito barato. E aí fica muito mais fácil para uma mãe calar a boca do filho que está enchendo a paciência dela com um chocolate, com uma barra, né, um bolinho. Então, é muito também se passa pela cultura, né? Como é na sua experiência em Portugal? Como é que os pais normalmente alimentam seus filhos? É com comida processada desde a primeira infância? Ou existe é uma coisa menos chocante como aqui? Eu acho que temos duas realidades, de facto. Ali na primeira infância, quando eles são mesmo bebezinhos, eu acho que aqui em Portugal ainda há muito cuidado da amamentação, ainda há muito cuidado de fazer a introdução alimentar seguindo Aham. as orientações médicas com as sopinhas. Há, de facto, ainda esses cuidados em oferecer comida de Mas verdade. as mães fazem a sopinha e fazem a papinha, né? Pelo que eu conheço e as realidades que eu conheço, sim. A Uhum. maioria das mães fazem as sopinhas em casa, colocam as carnes, fazem tudo na hora. Quanto muito guardam no frigorífico para 2 ou 3 dias e depois refazem. Uhum. E, Ah, oh, pois, eu olha, peço desculpa. Depois vemos, está bem? Já. oh meu Peço Deus. desculpa. Mas eu estou É, com os meus dois em casa no período de exato, férias. estão de férias, exatamente. Então, Exato. os pais com quem eu conversei, eles me disseram ter muita dificuldade em saber o que dá para as crianças, porque acontece isso também, né? Também com crianças e acontece com os adultos. Quando a pessoa É. diz corte os carboidratos ou diminua os carboidratos, a pessoa acha que não vai comer mais nada, né? Passa fome. Exatamente. Como é que É. a gente pode orientar esses pais, Paula?
Olha, então é assim, como eu estava a dizer, na primeira infância aqui em Portugal, nós vemos que os pais de facto são mesmo muito cuidadosos e Uhum. têm muita atenção naquilo que oferecem aos filhos. Ali, por volta dos 3 anos, a coisa já muda. Uhum. Eu já vejo muitas bolachas, muito aquelas leite adaptado para a Sim, criança, o primeiro leite, aquelas leite infantil já que vem com enriquecidos, né? maltodextrina, com óleo Uhum. vegetal e não sei o que lá adicionado. Mas na consciência dos pais, ok? Eu não estou a julgar porque eu própria também não tinha esse conhecimento no Uhum. passado. E os pais consideram que estão a oferecer aquilo que o mercado tem de melhor para os seus Claro. filhos, ok? E Uhum. muitas vezes condicionados e sugeridos pelos próprios pediatras. Sim, Portanto, nós temos aqui que separar as águas. Aqui não claro. existem culpados, não existe Não. absolutamente nada. Tem a ver com seguir aquilo que, se calhar, muita área médica sugere e Uhum. o que a própria publicidade também passa. Claro, Não é? E os pais, na consciência deles, estão a oferecer aquilo que é melhor para os seus filhos. E eu claro. noto principalmente ali a partir dos 3 anos, porque eles vão para o pré-escolar e então têm que levar lanchinho da manhã e levam aqueles bolinhos, não sei das quantas, porque são enriquecidos com isto, com aquilo e com aquilo outro, e acham que estão a oferecer um O alimento melhor, bom, claro. ou melhor para o seu filho, que facilita também, porque é só tirar do saquinho e colocar na lancheira, acaba por Sim. facilitar a vida na correria do dia a dia, A gente porque sabe que isso infelizmente influencia bastante, né? Infelizmente, as pessoas têm trabalhos que ocupam imensas horas, que não dá tempo para nada, porque têm que trabalhar e saem muito Uhum. cedo. Nós vemos que há crianças a chegar no pré-escolar por volta das 7h30 lá, o que é Aham, muito cedo para uma criança de 3 anos, é é muito verdade. cedo. E muitos pais depois só os vão buscar às 7 da tarde, que é Oh, muito tarde para uma criança de 3 anos, é ok? verdade. E tudo isso, mas tem que ser, os pais são obrigados pelas empresas a dar Claro. aquelas horas, de estar a trabalhar. Ninguém tem culpa, é a realidade, a nossa realidade. A realidade da E, modernidade, né? Não tem como escapar Exatamente. Aqui disso. as estratégias passa por, de facto, abdicar de comprar essas coisas porque não estão a nutrir as crianças, não estão a alimentar. E o que nós temos visto cada vez mais, tanto no primeiro ciclo como já nos adolescentes, são jovens obesos, gordinhos, Uhum. não é? Mas mal nutridos, com Sim, fome. Fome, estão sempre sempre com com fome. fome. Acabam de comer, passado uma hora estão com fome. Porquê? Porque eles não comeram densidade nutricional, não comeram Claro. alimento que dê sustento, que alimenta o Uhum. cérebro e alimenta o corpo. Então estão Exato. constantemente com fome, devido aos picos da insulina, como nós sabemos. Quando as Uhum. sugestões são, vamos reduzir então aqui os picos glicémicos, vamos tentar estabilizar as insulinas, vamos tirar os processados, os refinados, os industrializados, os pais entram assim um bocadinho em pânico. Então o que é que ele vai comer aos lanches? Exatamente. Não é? E o que é que ele vai levar para a escola? O que é que ele pode comer? Pronto, isto são tudo sugestões que nós fazemos também no programa Reeducação Infantil. Uhum. Eu aproveito para dizer que foi totalmente reestruturado. Eu Uhum. convidei a Nara Aline para entrar Ah, que comigo no legal. programa. Ela agora está também comigo no programa, vai trabalhar a parte da nutrição, da alimentação, Que ótimo. para porque embora eu tenha já uma bagagem muito boa de conhecimento, Uhum. existem questões técnicas e questões que Sim, só uma nutricionista claro. pode abordar e Exato. trabalhar. É o que eu costumo dizer, cada um trabalha a sua área, cada macaco no seu Exatamente. galho, como E nós você, dizemos aqui em Portugal. e eu vou lhe dizer, você está muito bem acompanhada, viu? Porque a Naraline é uma Sim. ótima nutricionista, Mesmo, né? eu gosto muito dela e por isso é que eu a convidei, porque considero uma Uhum. profissional mesmo de excelência. E convidei-a e ela com todo o gosto aceitou em colaborar comigo no programa e então foi alterado, foi Uhum. reformulado e nós vamos abordar todas essas questões, mas eu posso já dar aqui algumas dicas. A Aham. estratégia passa mesmo pelo planeamento. Os pais Uhum. pegarem, dá trabalho,
Óbvio que dá. Claro. Não existe resultados da excelência sem trabalho. Não. Não há hipótese. Nós, se queremos ter resultados diferentes, temos que agir de forma diferente. Claro. E essa é a mensagem principal que nós temos que passar. Então primeiro limpar a casa de qualquer coisa que seja industrializada, processada, margarinas, óleos vegetais, bolachas, biscoitos, batatas fritas, os chips, não é? É. Essas coisas assim todas. Limpar todos os armários de casa. E depois sim criar estratégias que funcionem, termos frutas, in natura, não é? Frutas da época, apostar nas frutas da época, em casa, sempre as fruteirinhas lá prontas para o ataque, porque às vezes as Exato. crianças, o que é que eu posso comer? É o que eu respondo aos meus, do que temos em casa, podes comer o que tu quiseres, porque Uhum. eu em casa só tenho aquilo que eles, de facto, que eu considero válido para eles comer. Então eles vão, veem Exatamente. e tal, quero isto, e pegam. Pronto, porque eu Uhum. já sei que é assim. Os iogurtes também é uma boa alternativa de lanches, iogurtes Aham. naturais, sem adição de açúcar. Estratégia muito fácil de fazer. Existem umas caixinhas que dá para colocar o iogurte dentro e por cima tem um Tem. compartimento É. por Uhum. cima. Podem colocar frutos secos, também é uma coisa Uhum. muito rápida. Podem colocar uma fruta partida aos cubinhos ou aos quadradinhos, que depois eles pegam e viram para o iogurte, Sim. mexem e comem lindamente e É adoram. verdade. Sabe o que acontece? As pessoas estão perdendo a criatividade na cozinha por causa da industrialização das coisas, né? Então, é tudo muito Facilita, fácil, tu comprar pronto, né, no mercado. E claro. aí quando você diz tire essas coisas que vendem no mercado, a pessoa fica, eu vou comer o Em quê? pânico. Né? Em pânico, entram em pânico. Então, como eu te falei, eu tenho aqui algumas afirmações das pessoas com quem eu conversei que têm filhos, adolescentes e crianças em casa. E eu vou dizer para você algumas delas para a gente fazer uns comentários sobre isso, tá? Ok. A primeira, eu tento educar meus filhos com uma alimentação menos rica em carboidratos. Já cortei inclusive o açúcar. Quando ele chega da escola, eu noto que ele comeu açúcar porque ele chega acelerado. Como lidar com essa ligação com a escola, né? Esse é Exatamente. mesmo um fator de dificuldade dos pais, Paula? É um fator de dificuldade para todos, inclusive é para mim, que é uma luta que eu tenho tido, inclusive aqui com a escola da minha mais velha, porque a alimentação nas nossas cantinas escolares, os meus filhos já almoçam na escola, porque eu não Uhum. tenho hipótese, como Sim, 90% dos pais, de ir buscá-los à hora do almoço, vir a casa e voltar, não dá. não, não é Eles impossível. almoçam na escola. A minha estratégia, a alimentação escolar, nós já sabemos que na cantina é muito carboidrato, Uhum. pouca proteína Sim, e depois tem ali a sopinha e a fruta. Pronto, no geral é fruta de sobremesa. De vez em quando lá vem uma gelatina daquelas que vem fechadas de pacote e tal e coisa, é. coisa e tal. E de vez em quando, e um queque daqueles de saquinho também de vez em quando e pronto. A estratégia passa mesmo por, ao pequeno almoço, uma boa dose de proteína. Eles levarem lanches que não sejam com um grande pico glicémico, ok? Uhum. Evitar que eles levem de lanche, por exemplo, a banana, evitar que eles levem de lanche biscoitos e bolachas, não é? Porque isso Uhum. vai gerar aquele pico e mais fome ainda. Claro. Evitar que eles comam, por exemplo, pode até levar a maçã, mas que levem, por exemplo, uns ovos de cordoniz, de Ah, sim, de cordona, codorna. Uhum. cordona. Pronto, são pequeninos, eles acham um piadão aqueles ovos e a É. descascar ali à beira dos amigos e tal. Se comerem uma fruta, acompanhar com uma boa proteína, utilizarem as panquecas ou os crepes de proteína Uhum. com whey, são boas alternativas que dá para fazer anteriormente, guardar no frigorífico e depois é só pegar, colocar na lancheira que ficam bons, ficam fofinhos e dá para eles Uhum. comerem no dia seguinte. Aí está, tem que ser planeado, tem que ser Claro. tudo Planejado. estrategicamente Uhum. planeado e criar ali uma rotina, uma lista, uma folhinha com os lanches, que a Uhum. partir de certa idade já dá para fazer isso com as crianças. Quando eles estão no primeiro ano, 6, 7 anos, fazer uma lista dos lanches, Uhum. planear os lanches, tirar ali o sábado ou o domingo à tarde, por exemplo, que
um Uhum. dia que não estejam a fazer nada, digamos assim, e criar ali o hábito de, nesse dia, planear os lanches da criança juntamente com Junto a com as criança. crianças, exatamente. Sempre. Eles têm que ter parte ativa na Tem. decisão. E é para eles também sentirem que vão gostar de comer aquilo, não é? E também para eles E, sentirem que participaram do planejamento, isso tudo é uma forma de você seduzir a criança para esse lado mais e saudável. consciencializar para o que é comida de verdade, para começar a educá-los e mostrar os rótulos. Quando vão às compras, que eles ficam seduzidos pelas embalagens, Uhum, mostrar, dizer ao filho, olha, olha aqui, vamos ver destes ingredientes, o que é que tu sabes o que é? Eles começam a ler, e o que é isto? Eu também não uhum, sei. É uhum. da natureza. É, dá-se alguma árvore? Conhece alguma árvore com este nome? Ah, não. Então será que é bom para comer? E eles próprios chegam lá. Nós fazendo estas questões, que são as tais chamadas questões poderosas, não é? Aham, Nós fazendo estas questões, eles chegam lá, não, isto se calhar não é muito bom para comer. Isto se calhar não é saudável. Pronto, então achas que é melhor nós levarmos para casa? Se calhar é melhor não. Então vamos ver, o aham, que é melhor? O que é que vem da natureza? Então vamos ali para o lado das frutas, dos legumes, não é? Vamos levá-los assim para aquele lado de forma condicionada, não é? aham, Estratégica. E depois até podemos criar aquela ideia de, olha, vamos procurar aí a cenoura mais bonita da caixa. Vamos exato. ver se encontramos a batata mais redondinha. Não é? Uhum, E eles próprios vão criando gosto em conhecer aquilo que é comida de verdade. é verdade. Inclusive, você falou que agora a Naraline vai trabalhar com você, né? Vai fazer parte do seu programa. E a Naraline, ela faz, geralmente aos sábados, ela faz uma live e traz a filha dela para cozinhar com ela. Né? Então, na live, ela sempre oferece uma receita e a filha está sempre por lá ajudando ela. Isso é uma forma também de colocar a criança dentro da parte participativa, né? E Certo? ensinando o que é comida de verdade. Claro que sim. É a forma, é uma das estratégias mais eficazes para que os nossos filhos vão crescendo e vão sabendo que comida de verdade é feita na hora e utiliza-se Exatamente. ingredientes frescos. O meu Tiago tem 4 anos e ele desde os 3 que vai para o fogãozito mexer os ovos Olha, que mexidos. lindo. Eu ponho-lhe a cadeirinha, estou ali ao lado dele e ele está lá assim Uhum. a mexer. Não faz Muito nada, bom. estamos com cuidado, estamos ali com todos Claro. os cuidados, mas toma consciência, sabe que comida de Sim. verdade é feita no fogão, é feita na hora, não vem em pacotes de abrir e essas coisas Uhum. assim. Não é? Você sabe, Paula, que aqui existem umas fazendinhas, que aí deve ter também, umas mini fazendas com animaizinhos e tal, para as Minhas filhas. crianças irem visitar, né? Eu me lembro que Uhum. uma vez eu fui dar um passeio numa dessas fazendinhas e uma criança, o rapaz estava lá explicando, dizendo que aquela galinha, ela coloca esses ovos, né? E aí o menino virou e fez assim: oh, como assim? Os ovos não vêm na caixa? Veja, uma criança sem noção nenhuma de onde vem a comida, né? Depois, em outra ocasião, eu vou te contar essa que eu acho muito engraçada. Quando eu cheguei aqui no Reino Unido, eu vivia atrás de um lugar que vendesse suco de laranja, feito na hora, né? Uhum. Porque não existe aqui nada disso. Aí eu fui num restaurante e tinha lá no cardápio orange, fresh orange juice. Aí eu disse, opa, aqui fazem o suco da laranja é fresco, né? Aí pedi o suco de laranja. Daqui a pouco o cara chegou, trouxe o suco para mim. Quando eu botei na boca, eu vi que era suco de caixa. Aí eu disse, olha, vem cá, eu pedi o suco de laranja fresco, você me trouxe um suco de caixa. Aí ele disse, não, é fresh, olha aqui. Aí trouxe a caixa com o nome Fresh Orange Juice. Eu disse, meu Deus do céu, esse povo não tem noção. Eles não sabem de onde vêm as comidas verdadeiras, as comidas de verdade. Eles não sabem. Eles acham que a comida nasce dentro da caixa do supermercado. É das Então, embalagens. para a gente, isso é somente uma observação para você ver o nível de desinformação das crianças em É relação ao verdade. alimento, né? É verdade. É verdade, sim, senhora. E eu até te conto também uma situação. Eu quando aqui nesta zona onde eu estou atualmente, não, porque é mais aldeia e quase todas as crianças têm
ou os avós que têm galinhas Aham. ou patos Ah, que e bom. alguma uma hortazinha e assim. Mas quando eu estive a dar aulas na cidade mesmo, aconteceu-me precisamente disso. Quando nós pedimos aos meninos para desenhar de onde é que vem o ovo, de onde é que vem o leite, Uhum. surgiu-me lá algumas crianças que o leite vinha da embalagem do leite, o ovo Exato. vinha da caixa dos ovos do supermercado. E foi toda uma aula que teve que ser refeita para Olha, explicar que o ovo vem da galinha meu Deus. e o leite vem da vaca, né? E então há crianças que, principalmente aquelas que vivem num mundo mais industrializado, Sim. que não Uhum. têm essa consciência de onde é que vêm Tem sim. determinados alimentos, o queijo e assim, há crianças que não têm a mínima noção. Uhum. Isso de facto acontece e pronto. Acaba por ser as escolas a dar essa instrução e essa passagem de conhecimento. Sim. Porque os pais, é como eu digo, eles não, hoje em dia a maioria dos pais não tem Não tem tempo, tempo, é não verdade. tem É mesmo tempo. verdade. E é muito importante que os professores criem esta sensibilidade para também instruir as crianças no sentido de comer comida de verdade, Claro. de instruir as crianças quando eles dão a semana da alimentação, eu vejo colegas a passarem informações tão erradas como parte do coração e às vezes eu quero intervir e quero me meter no meio, mas depois a minha parte Sim. mais adulta já me diz, ó Paula, remete-te ao silêncio porque senão vais criar atritos. Porque incentivam o vegetarianismo, o veganismo, reduzir o Sim. consumo de carnes, É. reduzir o consumo de gorduras saturadas, que faz muito mal, e as carnes também são inflamatórias, e eu disse, se eu continuasse a fazer a alimentação que eu fazia, agora é que estaria já mais de pé para a Sim. cova. É E verdade. recuperei a minha saúde graças a comer gordura saturada e aumentar o consumo de carnes. Uhum. Olha aí. Se não fosse eu conhecer pessoas fantásticas no Instagram, o Uhum. Instagram para mim acabou por ser, de certa forma, a minha Claro. recuperação de saúde, Olha, porque eu conheci muitos tem médicos que me ajudaram muitos profissionais muito bons aqui no Instagram e que mesmo. dão a gente esse suporte, né? Eles são muito acessíveis, né? Sim, Então ajudam muito, sim, é verdade. Deixa eu te dizer agora uma outra afirmação de outra mãe. força. Meu filho é muito desatento e não consegue guardar nada que é ensinado a ele. Isso me preocupa muito. Porque antigamente, né, as crianças, elas apresentavam menos problemas de déficit de atenção, né, Paula? Hoje em dia isso é muito mais vigente. Isso também tem a ver com a alimentação? Pode ter ou não, Hum, ok? Aqui nós temos que ver e conhecer bem a criança para conseguirmos perceber o que é que faz com que ela esteja com essa falta de capacidade de aprendizagem e de aham, concentração, ok? Pode ter a ver com a alimentação, como pode também ter a ver com o transtorno de déficit de atenção. aham, Tem que haver um diagnóstico, ok? Na exclusão desses diagnósticos, vamos ver então o que é que temos. A criança tem rotinas instaladas, tem rotinas, tem hábitos de acordar, hábitos de deitar, hábitos de alimentar, hábitos de exercício físico, de mexer o corpo, de cansar o corpo, porque se a criança tem pouca atividade física, naturalmente o cérebro também não vai ficar calmo nem claro. sereno, ok? Se a criança não tem hábitos ou rotinas, a higiene do sono, aquela hora para ir dormir, aquela hora para acalmar, serenar, também não Uhum, vai conseguir durante o dia ter o cérebro devidamente higienizado, digamos assim, para se concentrar e absorver conhecimento. Pois claro que é importante verificar como é que anda o intestino, como é que anda a parte da alimentação, da nutrição, as vitaminas, o magnésio, tudo isso é importante haver essa verificação. Agora, se uhum, a criança, o que não é normal é a criança não se concentrar, não aprender nada, não memorizar nada. Então temos que conseguir ir descartando sim, situações para chegar a uma conclusão. tem que se E ir investigar, verificando. né? Exatamente. Não, não é por castigar. Não, o castigar Não, não é o que traz não, benefício. Ah, investigar, sim, não, investigar, investigar, sim, sem dúvida. Investigar né? sempre. Porque temos que descartar.
eventuais transtornos a nível neurológicos. Estando Uhum. descartados, então vamos ver então o que é que se passa aqui. Vamos estabelecer rotinas, estabelecer hábitos, porque para as crianças é muito importante elas terem regras, terem Sim. um caminho, uma orientação. Terem uma As rotina, regras né? não é? As crianças que não têm regras instaladas, que não têm rotinas, que não têm hábitos, são crianças perdidas, andam ali ao Sim, sabor da maré, não é é? verdade. Falta-lhes a âncora para as segurar. Então elas precisam de alguém, neste caso são os pais, são os que orientam, para Sim, estabelecer essas regras, essas rotinas diárias de se executar alguma atividade, de se executar alguma coisa, para eles também saberem o que é que vão fazer, com o que é que eles podem contar ao longo do dia. é Porque verdade. uma criança que não sabe o que é que vai acontecer ao longo do dia é uma criança ansiosa e Sim, que vai gerar claro. nela uma série de transtornos emocionais. E que vão levar, ela vai levar para a vida, né? Esses transtornos Sim, sim, sem emocionais. dúvida, claro que sim. Claro que sim. Uma outra pessoa disse assim: descobri há pouco que a minha filha é intolerante ao glúten. Ouvindo os médicos que trabalham com low carb, tenho me sentido culpada por não ter proporcionado essa alimentação errada para ela. Acontece muito dos pais se sentirem culpados, né? Quando eles entendem a boa alimentação, né? Sim, acontece, mas os pais não têm culpa, não é? Uhum, Porque todos nós demos o melhor de nós aos nossos filhos conforme as ferramentas que temos no momento. sim. E se eu não tinha o conhecimento, eu também não me posso culpar por ter feito isso. Claro, claro. Não é? Nenhum de nós, a gente também comeu errado a vida toda e nem por isso a gente é culpado, né? A gente só não Exatamente. sabia como era uma boa alimentação. Agora a gente sabe, então a partir de agora a gente tem a responsabilidade de comer certo, né? É isso, exatamente assim. Agora, os pais não têm culpa, assim como nós também não temos culpa de termos passado uma vida a comer coisas que nos faziam mal, mas não Sim, tínhamos consciência, é, não é? E não temos que estar a culpar nem a nós próprios, nem a ninguém. Aconteceu, aconteceu. Agora, a partir de agora, é emendar o erro, corrigir e sim. recuperar, digamos assim. Não é? E eu também não sabia que era celíaca, andei mais de 11 anos para Pois conseguir é, descobrir. pois é. E as pessoas que têm criança, os pais, eles ainda têm tempo, as crianças são pequenas, né? Pior somos Certo? nós que no meu caso, por exemplo, que descobri que era intolerante ao carboidrato, porque eu tenho resistência à insulina, já com 50 anos, né? Pois, Mas claro, reverti, está em remissão, e isso tudo por causa da alimentação correta, né? claro. Nas Ah, crianças a recuperação e a regeneração é muito mais rápida. claro. Outra mãe disse assim: eu sempre comprei os produtos no supermercado, escolhendo os que eram ricos em vitaminas, ferro, cálcio, achando que estava cuidando da saúde dos meus filhos. Agora estou desesperada porque é exatamente o contrário. Os pais também são seduzidos pela indústria, né, Paula? Claro. Infelizmente. Foi aquilo que nós referimos, os mídias, as publicidades, é tudo feito no sentido de levar o consumidor a comprar aquilo. O interesse da indústria é o lucro. Uhum, E, portanto, eles têm mesmo que produzir coisas que sejam atrativas visualmente e que induzam a pessoa à saúde. sim, Isso também é uma certa forma, é um trabalho de programação neurolinguística, sim, exatamente. utilizando, neste caso, a publicidade, utilizando as Uhum, imagens chamativas que apelam à imaginação, que apelam ao desejo interno dos pais, que é terem filhos saudáveis e sim, com energia, com força e claro. capacidade de aprendizagem, essas coisas todas. Então, acaba por ser, e eles sabem, não é? A indústria sabe e tem profissionais altamente capacitados nisso, Sim, manipular as imagens, as caixinhas, uhum. tudo, no sentido de Atrair, né, a levar o gente, consumidor claro. atrair o consumidor nos desejos que eles têm. Se o pai ou a mãe deseja saúde e uma boa nutrição para o filho, então eles colocam lá nas caixinhas, enriquecido com vitaminas, minerais e ferro e não sei o quê. Mais energia, mais desempenho, mais concentração e essas coisas todas. Depois agora até tem as teorias do Nutri-Score, que até fazem questão Uhum, Nutri-Score B, Nutri-Score verdade. A. E vamos ver a lista de ingredientes, é a maior porcaria que podia haver. É triste, né?
Transtornos de ansiedade e depressão também passam pela alimentação, Paula? Lógico, lógico. É a tal história, como eu referi, relacionada com o déficit de minerais, vitaminas e minerais. Faltando alguns, vai-se desenvolver também todos os transtornos emocionais. Uhum. E quando nós temos uma alimentação muito rica em hidratos de carbono refinados, ok, de alto índice glicémico, ao haver o pico da insulina, depois porquê? Porque o nosso cérebro ele vai gastar logo essa energia, não é? Uhum. Tem que Sim, absorver e gastar logo, mas também depois recebemos o reverso da medalha, há uma queda muito rápida. E sim. ao haver essa queda muito rápida, nós vamos gerar o quê? A ansiedade, uma fome voraz, aquela raiva, aquela zanga. Porquê? Porque a nossa parte hormonal fica alterada, devido a estes sobe e desce Aham. todo, e havendo essa alteração dos neurotransmissores, não é? Acaba por gerar ansiedade, agitação. Por exemplo, uma criança que come muito açúcar é uma criança com grande agitação, fica muito agitada. Sim. Isso tem a ver também com o pico da insulina. Os neurotransmissores ficam alterados, há ali, digamos, aqueles choques todos, não é? Uhum. Dos neurónios, fica completamente alterada. Meu Deus. Uma criança que tenha déficit de ferro, por exemplo, é mais apática, é mais cansada, tem sono, só quer dormir. Porquê? Porque há carência de nutrientes, há carência de vitaminas, minerais e Uhum. aminoácidos, e tudo isso acaba por alterar o estado emocional de crianças, adolescentes, adultos e dos adultos. Isto é geral para todos, o funcionamento Claro. é geral, é igual para todos. E eu cheguei a essa conclusão quando mudei a minha alimentação. Eu, quando fiz a carnívora, eu fiz 30 dias de carnívora. Uhum. E, e fiz a minha regeneração, assim, digamos que a 100%. Eu acho que eu nunca andei tão bem quando fiz a carnívora, super enérgica, dormia super bem, foco, É concentração, incrível, né? um dinamismo. É fantástico. Só que aí Como é está. a tua alimentação hoje, Paula? Atualmente estamos numa low carb paleo, vou fugindo ali, assim, uma low carb paleo mais soft, porque eu gosto muito de comer. Uhum. Eu cresci a comer mil coisas, Eu mas imagino. eu tenho consciência hoje em dia que não é a alimentação adequada para mim. Para Uhum. eu andar a 100% tem que ser a cetogénica restrita ou carnívora. Tem Eu mesmo que sei. ser. Uhum. Porquê? Porque aí está, eu tenho o meu intestino é demasiado sensível. Uhum. Eu quando fiz a carnívora, depois comecei a introduzir alguns legumes, verduras, porque eu gosto, sabe-me bem colocar lá, é mesmo pelo prazer Uhum. de gostar, e das frutas, eu adoro Eu frutas. também gosto muito de E, fruta. e acabei por sentir diversas alterações a nível do intestino, a barriga inchada, as cólicas, os gases, todo esse desconforto, o dormir pior, também noto. Uhum. Se eu como mais amidos, já durmo pior, já ando mais embaixo. É impressionante, né? Como a gente sente logo o impacto do carboidrato, né, no corpo da É, gente. Eu fico inchada na hora. É incrível isso, né? é muito mal e eu continuo a ser acompanhada a nível de gastro, a nível médico, obviamente continuo a ser acompanhada porque os médicos não são nossos inimigos, Não, atenção. é verdade. Embora exista hoje em dia ainda muita falta de conhecimento, o facto de nós também nos instruirmos, também, por É exemplo, importante. possibilita, é muito importante nós chegarmos a um médico e à frente de um médico e perguntarmos, olha, mas isto e isto e isto é essencial, isto faz-me Claro. falta. E eu fiz recentemente, eu por acaso tive consulta na semana passada e questionei a minha gastro, porque eu andava com a barriga mais inchada e tal, e não sei o quê. E ela, pois, os legumes e as verduras têm essa condicionante, incham imenso, fermentam, mas são importantes só por causa das fibras, disse-me Aham. ela. E, oh, doutora, então estava a dizer que eu não preciso de comer legumes e verduras para ser saudável? E ela, são importantes por causa das fibras, porque ajudam a funcionar o intestino. Eu, pois, mas eu já tenho tendência a diarreias. Se eu Aham. comer muitas fibras, ainda vou ter É. mais. E ela ficou em silêncio. Aham. Assim, o silêncio diz muito, É verdade. Às né? vezes fala Ou mais seja, do que qualquer palavra. nós Uhum. não precisamos dos legumes e das verduras por causa das fibras.
não é? No geral, porque Claro, o meu intestino, eu falo por mim, o meu intestino funciona lindamente sem nada sem disso. nada, é verdade. Sem nada disso. Funciona na perfeição. Agora, se me vêm a dizer, tens de comer leguminosas, tens de comer fibras, para mim é matar-me. Eu comer feijão, comer arroz integral, massa nem pensar por Nem causa do glúten, não pensar, é verdade. nem pensar mesmo. Para mim é colocar-me encostada a um canto e ir nas urgências do hospital, sempre doente e sempre com dores mesmo. Eu Mas cada imagino, caso é um é, caso. eu passei a minha vida inteira sentindo enxaquecas enormes, sabe? Eu vivia nas Uhum. emergências de hospitais também com muita enxaqueca. E era um problema, porque ninguém descobria o que era e os médicos perguntavam, dentro de 30 dias do mês, quantos dias você sente enxaqueca? 30, sabe? Eu sentia tanta enxaqueca que já era normal para mim. Então eu trabalhava com enxaqueca, eu ia dormir com enxaqueca, eu acordava com dor de cabeça. Então, depois que eu comecei a fazer a cetogênica, que eu comecei em janeiro de 2019, Paula, eu não sinto mais sequer dor de cabeça. É impressionante como a alimentação faz a diferença na saúde da gente, né? A todos os níveis, Em a todos todos os os níveis, níveis. Ô, Paulo, agora todos os me níveis. fala uma coisa. A gente já está fechando a live. Como é que a pessoa faz? A mãe que estiver aqui assistindo essa live e queira participar do teu programa, como é que funciona? Olha, é simples. Neste momento eu estou a tentar colocar tudo na plataforma do Hotmart, mas para Uhum, já estamos a aceitar as inscrições por mensagem privada ou por uhum, e-mail, tranquilo. Eu recebo os dados dos pais, envio tudo o que é necessário para eles e estamos a fazer assim a aceitação das inscrições. aham, Posteriormente, o programa vai funcionar com as sessões online, via Zoom, que serão agendadas depois, com a Nara Aline e comigo, aham, porque vamos participar para instruir os pais, para esclarecer dúvidas. Os pais depois também vão ter um grupo no WhatsApp, onde vamos partilhar toda uma série de informações, os guias de orientação, para que eles possam aceder aos guias, verificar uhum, todas as informações relacionadas, seja com performance, seja com sono, seja com a parte da alimentação, a seletividade alimentar também é trabalhada, aham, trabalhamos a psicologia positiva, a parentalidade consciente, porque tudo isso acaba por ajudar na reeducação também claro. alimentar, porque muitos pais também têm muita dificuldade em lidar com as resistências dos filhos, não é? Sim, Os tais comportamentos desafiantes, que é, hoje sai ainda em uma publicação sobre isso, eu li. eh, os pais têm muita dificuldade em lidar com as resistências dos filhos. Sim, E nós principalmente hoje temos em um dia, guia, né? Que as crianças mandam nos pais, na verdade. Não são os pais que em mandam nas muitas crianças. situações, sim. Porque há muitos pais que querem ser pais positivos, digamos assim, É, e caem na permissividade. E uma educação positiva nada tem a ver com ser um pai permissivo. não. Um pai que faz uma educação positiva é um pai que impõe regras, estabelece limites, é assertivo, é firme, mas não deixa de ser carinhoso e empático. Claro. Ok? Uhum, Há uma diferença muito grande entre a permissividade e um pai que exerce uma educação positiva. Não é? uhum, Temos que dizer uma educação democrática, digamos assim, não é? Porque a criança tem vontades, a criança tem gostos, a criança também é um ser com emoções. Então nós uhum, também temos que ainda estão em construção. E quando existe muita resistência, quando existem as chamadas birras, é a forma que ela encontra para exprimir alguma coisa que não está bem com ela mesma, mas que ela sim. não sabe exprimir de outra forma ainda. Enquanto nós que já crescemos, já desenvolvemos alguma inteligência emocional, já conseguimos lidar, já temos uma autorregulação emocional construída, as crianças ainda não. As crianças Sim, ainda estão em processo de construção da sua regulação emocional. Então sim, é preciso o adulto somos nós, não é? E não podemos querer que as crianças se comportem como adultos. Então claro. nós é que temos que ter o raciocínio, pensar, ok, estás a fazer esta birra, qual é o motivo? Não é? O que é que está por trás desta birra? Sim. Qual é a emoção por trás, não é? Nós, se nos Uhum, questionarmos qual é a emoção que está por trás da birra, nós vamos conseguir aceder à criança de outra forma. uhum, E assim conseguimos ajudar. E por isso é que eu também resolvi criar o programa da reeducação infantil, englobando tudo isto
Chegarmos lá só a alterar a alimentação, mas existem muitas outras coisas que devem Exato, ser trabalhadas, é não verdade. é? E nós trabalhamos E isso tudo no programa. para quem é esse curso, Paula, quem pode fazer esse teu programa? Olha, pais, avós, tios, qualquer pessoa que interfira diretamente com a vida de Da crianças e criança? adolescentes, ok? Professores, educadores, qualquer pessoa que tenha interesse em saber um bocadinho mais sobre o funcionamento da criança, a parte das Uhum, emoções, a parte neurológica, da parte alimentar, a influência que a alimentação tem, qualquer pessoa pode aceder e aprender um bocadinho mais, digamos assim. legal. Ótimo, então chegamos ao fim da nossa live. Já passou Um uma gosto. hora muito rápido, porque quando a conversa é boa, a hora passa rápido, né? Paulinha, Obrigada. muito obrigada por você ter vindo aqui, ceder o seu tempo para explicar para as pessoas que estão na live como é o seu programa. E agora, as pessoas que estão nessa live e as que ainda vão assistir, se tiverem alguma dúvida e queiram conversar com a Paula, o Instagram dela está aí, aqui em cima no título da live. É só clicar lá e começar a seguir ela. Muito obrigada, Paula. Fico muito Obrigada, feliz de... Cássia, pelo convite. Foi um gosto. Muito obrigada. A gente se vê em outras lives. Um beijo grande para você. Obrigada. Obrigada, gente. A todo Obrigada. mundo que Até esteve breve. aqui. Obrigada. Beijo. Obrigada a todos.